Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui, né, para falar um pouco essa noite sobre louvor e adoração. Desde já, né, fazendo de forma diferente de hoje, não esquece não, vai clicando logo no gostei aí, vai compartilhando esse vídeo para abençoar o máximo de pessoas que você puder. E hoje à noite não poderia ser diferente, eu estou aqui com duas feras no quesito louvor, né? Assim, Aí feras no bom pesou agora, sentido, viu? no bom sentido, no bom sentido, né? Estou aqui com o Mikael e com o Felipe, né? Ambos, para mim, referência no quesito louvor, no quesito adoração também, né? Nós estamos aí nessa caminhada juntos aí há um tempinho já, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês, é um prazer tocar, é um prazer adorar junto com vocês. Desde já deixo muito claro isso, desde o início desse nosso estudo. Mas é aí, Mikael, dê o ar da graça, meu irmão. Graças e paz, queridos. Felicidade de estar aqui mais uma vez nesse estudo. Nós escolhemos o tema dessa vez sobre louvor e adoração. E o Pedro falou um bocado aí, mas para mim ele é uma das referências, ele e Felipe, em louvor e adoração. Dois caras assim que têm aprendido muito nesses anos de caminhada aí cristã. E espero aprender muito mais sobre louvor e adoração. E como o Pedro falou, a gente já queria convidar você não só a clicar no gostei, mas se inscrever também no nosso canal Boa. e seguir a gente lá nas nossas redes sociais lá do Ministério JFC e da Primeira Igreja Batista. Como foi falado, o nosso tema é sobre louvor e adoração e eu queria já lançar uma pergunta aqui entre nós. Sei que o Felipe ainda vai fazer as suas considerações iniciais, mas eu já vou lançar a pergunta para o Pedro ir pensando, para eu ir pensando também. E o Felipe, quando vai fazendo as considerações iniciais dele, ele também já vai pensando aí sobre a pergunta. Pergunta simples. Louvor e adoração é a mesma coisa? Boa Deixa o pergunta. Felipe. E primeiramente, seja bem-vindo, irmão, né? É isso que eu tava Não, eu, tentando, eu, né? eu falei, cara, eu ia apresentar o cara. Por isso eu disse, o Felipe vai dar as considerações iniciais Eu, dele. seja bem-vindo, assim, digo que eu e o Mikael já somos figurinhas repetidas aqui, mas você, meu irmão, seja mais uma vez bem-vindo à Amém. frente das câmeras, né? Porque nas gravações você sempre está conosco aqui, seja E só, bem-vindo. só para pontuar, primeiro, que o Felipe ele também tá aqui no estúdio com a gente, mas a gente vai fazer um podcast também com ele sobre louvor e adoração, que vai ser bem mais específico sobre a trajetória dele e tudo mais. Eu creio que ele vai falar também algumas coisas sobre isso durante o estudo, mas a gente vai ter um podcast só voltado para isso, que não vai estar eu aqui, mas o Marcinho, né? Marcinho não está hoje aqui. E aí, Felipe, pode ir. Fala, povo de Deus. Uma felicidade estar aqui com vocês. Eu já queria agradecer o convite. E é sempre, assim, também outra felicidade falar sobre louvor e adoração. Nos últimos dias, assim, Deus tem falado bastante comigo a respeito disso, porque é uma coisa que a gente realmente deve se empenhar em aprender cada vez mais, buscar a Deus cada vez mais e entender os propósitos dele nesse sentido, de louvor e adoração. A pergunta é muito boa, né? Vou deixar logo o Pedro Já não sei responder demais, aí. já. Mas se quiser responder, já pode responder. Já tá indo no gancho e já começa, já. Não, não, deixa ele responder primeiro, que ele tá mais tempo pensando. E, E aí, Pedro? não, para mim são temas que eles se confundem, mas eles são distintos. Eles se confundem porque o louvor ele leva à adoração, mas para mim a adoração é algo muito mais profundo. A adoração para mim é um estilo de vida. A adoração para mim vai muito além do que entoarmos cânticos ao Senhor. A adoração vai muito além do que eu chorar na presença do Senhor com aquele fundo musical que nos envolve naquela presença. A adoração para mim é o que a gente faz no cotidiano. São as nossas ações, são o nosso falar, a maneira como nós tratamos uns aos outros. Isso também é uma forma de vida, um estilo de vida que o cristianismo nos traz. Então, em tudo devemos adorar o Senhor. Tudo. A gente nasceu para o louvor e a adoração do Senhor. Então, a adoração para mim é muito mais profundo do que o louvor em si. Lógico que em um ambiente em que a presença de Deus está ali fluindo naquele lugar, em que os louvores estão nos levando ao rio da adoração, que a gente vai falar um pouco mais logo, né? Daqui a pouco. É lógico que ali o louvor ele vai levar para uma adoração mais profunda, principalmente quando nós estamos em comunhão, né? A gente pode sentir isso um pouco mais forte às vezes quando estamos em comunhão, mas a adoração para mim é algo mais profundo. Para mim é estilo de vida, não um momento quando estamos em igreja, né?
no templo, não. Para mim é todos os momentos, individualmente ou não, nós temos que ser adoradores, que Dentro e adorem ao fora da Rei, igreja, né? em espírito e em verdade. É isso. É isso. E- E eu concordo com tudo isso que o Pedro falou. Na verdade, ele discorreu sobre a Tudo adoração já, toda né? em si, já tudo que a gente ia falar hoje, mas eu acredito também que, como o Pedro falou, é algo totalmente distinto. E eu acredito muito que o louvor ele seja o primeiro contato que as pessoas têm sobre a adoração. O primeiro contato que o não cristão tem sobre a adoração. Quando o não convertido ele se converte, o primeiro significado que ele tem da adoração é louvor. Ele não entende como um sacrifício, como um estilo de vida. E é como o Pedro falou, a adoração ela é algo bem mais amplo, bem mais abrangente do que cânticos, do que canções. E é difícil a gente discorrer sobre adoração de maneira objetiva, né? A gente vai ter sempre opinião subjetiva, porque tem a ver muito com a nossa experiência, né? Cada pessoa tem uma visão diferente sobre o que é adoração. Como o Pedro falou, é um estilo de vida, mas pode ser um plus a mais para outra pessoa. Talvez aquela expressão artística, aquela, aquele, aquela expressão artística específica também pode ser um estilo de adoração que o Pedro talvez não veja. Não, para mim isso não é um estilo de adoração e tal. Mas eu acredito muito que cada pessoa tem a sua visão sobre o que é adoração, mas a gente não pode fazer com que essa visão fuja do principal Propósito, né? significado e propósito, que é glorificar a Deus. Esse é o ponto-chave. E já falei demais, Felipe. Responde aí. Assim, eu compartilho muito com o que vocês falaram. A gente já conversou bastante sobre isso, né, há um tempo. Só algumas coisas que assim, eu percebo que valem a pena falar aqui para todos, né? Que seria justamente a parte do louvor, né? O louvor, ele é uma expressão. Então, vai chegar uma pergunta lá na frente, talvez, da gente tentar separar isso, louvor e adoração. Na verdade, eles são muito próximos, né? São quase que você não consegue distinguir, né? Mas o louvor ele sempre vai ser expresso. Então a gente percebe que existem várias formas de louvar a Deus. Adorar também, mas no louvor como a expressão. Então você tem louvor cantado, você tem louvor com palavras, você tem louvor dançado, que é uma forma de expressão. E desde já dizendo que todos conseguem louvar, independente das suas deficiências, independente de quem são. Falo assim, do ponto de vista de expressar, né? Um mudo, por exemplo, ele consegue louvar a Deus, né? Com símbolos, enfim, da forma que ele tem ali para fazer isso. Adoração é algo muito específico da pessoa. É uma experiência que ela tem com Deus. Eu compactuo que realmente é um estilo de vida, mas em termos assim, se a gente for separar louvor e adoração, é um tipo de adoração que você não vai conseguir ali encontrar, falando mais assim do que a gente tem como grupo de louvor, como louvor dentro de uma igreja. Seria justamente que na adoração você simplesmente pode estar sem fazer nada. Você pode estar calado. Sim. Você pode estar com os olhos fechados. Você pode estar adorando a Deus de formas que ninguém até imagina que você esteja fazendo. Então o louvor, né, a grande forma de expressão, né, e as diversas formas de expressão e a adoração, elas têm objetivos. Né? E a gente sabe que tanto o louvor como a adoração também são usados para a guerra, batalha espiritual. Isso. Então, principalmente a adoração nesse sentido. Né? O louvor, ele... quando a gente vai para as escrituras, o louvor ele foi criado para exaltar a pessoa de Deus em seus mais diversos atributos. Porque Deus ele é poderoso, porque Deus ele é fiel, porque Deus é bom. E assim, tem vários adjetivos que eu poderia falar aqui a noite toda para vocês sobre Deus. Deus é bom, Deus é nosso Deus. Sim, sim. Forte e poderoso, né? Braço forte e tal. Eu poderia falar muito sobre isso, mas na adoração algo muito específico acontece. É porque na adoração tem aquela questão que o Michael citou, Felipe, também do sacrifício, né? Sim. Da entrega, né? Do nosso eu ser aquele sacrifício, né? Logo mais a gente vai discorrer um pouco, eu queria falar posteriormente sobre a minha visão sobre isso, né? Sobre, eu já compartilhei com vocês sobre isso, mas é justamente isso, as facetas do louvor, né? O louvor, para mim, ele é um instrumento
que ele nos leva, em certos momentos, à adoração. Uhum. Mas o louvor, como você falou, ele é uma arma. Por isso que eu acho tão importante, por exemplo, quando tem alguém pregando, que tem alguém tangendo, né? Porque quando alguém está pregando, ele está lá, está guerreando, mas a gente também está pelejando, dando essa cobertura para o preleitor que tá, né? A gente antes não tínhamos muito essa visão, mas graças a Deus abriu nossos olhos. A gente começou lá dentro da juventude já, né? Tangendo um para o outro, sempre que um vai pregar, o outro fica tangendo. Hoje em dia a gente também faz isso lá com os pregadores lá da igreja, né? Todo mundo que vai, sempre fica alguém tangendo, isso é muito importante. É Ah, interessante você falar sobre Tanger, porque assim, muitas pessoas perguntam. Por aham, não ter, de repente, não saber por que vocês ficam tocando enquanto o pastor, aham, né? E outros também sobre a intercessão, que também não entendem o momento que está acontecendo. É uma batalha espiritual, né? A gente sabe sim, que existe sim. ali. E é sempre curioso quando perguntam, e às vezes, por que vocês não tocam para determinado preletor, pastor que está ali, Uhum. né? A gente sempre explica, né? Ou porque ele não, assim, não tem esse costume, Isso, né? isso, isso. Ou Questão porque de ele visão, é né? questão de visão, né? Mas é interessante isso, porque hoje é uma coisa que a gente está vivendo na igreja. E a gente tem um exemplo de Davi. Davi e Saul, né? Saul, Sim. quando estava atormentado pelos demônios, vinha Ah, Davi com a harpa, cantando louvores ao Senhor. E o que é que os demônios faziam? fugiu. Então, eu vejo o louvor como um instrumento, né? Com suas várias facetas que servem para várias coisas. Lógico, temos que agradecer o nome do Senhor. Tudo nós temos que dar glória ao Senhor. Mas ele tem essas funções também. Não só nos levar à adoração. Por isso que eu falei no início que eles se confundem, mas É, são conceitos são conceitos distintos. distintos. Eu acredito muito que é uma palavra-chave que ele já se falou aqui, mas eu creio muito que a adoração ela tem que ter um intuito comum entre todas as pessoas cristãs, que é glorificar o Senhor. Mas uma palavra-chave que vai sempre me remeter à adoração é entrega. Ele já falou sobre entrega e a gente consegue ver que a entrega, ela é, na verdade, a essência, acho que a essência verdadeira da adoração. É a entrega daquilo que nós somos, daquilo que nós temos de melhor para o Senhor. Se a gente for ler lá na Bíblia, em Gênesis, na história de Caim e Abel, quando Abel foi lá oferecer as suas primícias, né? Ele não ofereceu aquilo que ele tinha de comum, não ofereceu aquilo que ele tinha de ruim, né? A pior parte que ele tinha. Ele entregou aquilo que ele tinha de melhor. E eu acredito muito que na Bíblia mesmo é a primeira expressão, a primeira episódio que a gente vê de uma adoração ali, assim, uma adoração acontecendo, assim, nitidamente. Que é quando o Abel vai lá e entrega as premissas de tudo aquilo que ele tinha, né? Aquilo que ele tinha de melhor, ele entregou. Diferente de Caim, que quando foi lá, entregou o que ele tinha aquilo que ele tinha de pior, aquilo que ele tinha de comum De ali, sobra, né? de sobra, tinha entregado ao Senhor. E você vê que o Senhor não se agrada da oferta de Caim, mas se agrada da oferta de Abel. E isso faz com que gere um sentimento de revolta, que não vem ao caso aqui no tempo que a gente está discordando, mas a gente vê que é a palavra-chave, é a entrega. É a entrega total. Sei que a gente vai discorrer muito sobre o Rio do Senhor, que é algo que a gente tem um entendimento, né? Porque a gente lê um livro, né? Lê um livro comum que nos fez ter um entendimento diferente sobre a adoração. Eu creio muito que foi um livro que dividiu muito, Abriu a mente, né? abriu nossa Oh, mente muito sobre a adoração. E glória a Deus por isso. E o Rio também ele tem a ver com entrega. Porque se a gente for ler lá, eu sei que a gente vai falar, mas só adiantando, que quando a gente vai ver lá em Ezequiel, que vai falar sobre o rio do Senhor, né, que ele tem aquele contato com o rio de Deus, vai falar que o rio do Senhor são águas profundas e águas torrenciais. E águas torrenciais são águas violentas. Então, tipo, imagina uma cachoeira. Imagine que antes da cachoeira tem aquela água turbulenta, né? Antes de descer na cachoeira. Não é todo mundo que tem coragem de entrar no rio desse jeito, É tá ligado? verdade. Não é todo mundo que tem coragem de entrar no rio como, com ondas gigantes, com turbulências enormes. Não é todo mundo que tem coragem. Só aqueles que realmente se entregam realmente para entender de onde vem aquele rio, para onde vai aquele rio, sobre quem é aquele rio, tá ligado? Então eu acredito muito que a palavra-chave da adoração que a gente tem que buscar hoje em dia não é só o louvor, né, a expressão em si, mas é a entrega. Eu acho que quando a gente começa a se entregar verdadeiramente, acho que a gente consegue praticar verdadeiramente o que é a adoração.
Amém, amém, amém. Eu queria trazer um tema para vocês, né, justamente sobre isso. Eu queria que vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo 19, né? Se vocês puderem aí. Êxodo 19, 5, 6. Êxodo 19, 5, 6, né? Pode ler, Filipão. Êxodo 19, 5, 6. Agora, se ouvides a minha voz e obedeceres a minha aliança, sereis como tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Esse é o ponto. E agora eu vou só introduzir, vou esperar o que o Felipe acha desse versículo aí. É aquele ponto que eu já discorri com vocês, porque eu acredito que a função sacerdotal ela não acabou no Antigo Testamento. Hoje nós somos sacerdotes. A Bíblia fala isso. Agora, por que nós somos? Porque tem aquela visão lá que eu compartilhei com vocês agora que estão nos assistindo. O sacerdote, a função do sacerdote naquela época era justamente limpar o templo, fazer o sacrifício, né? Depois ele ia Colocar lá, lenha no altar. colocava lenha no altar, acendia, não deixava que a chama apagasse. Então, para mim, essa função sacerdotal nunca acabou. Porque hoje nós temos um templo, que é o nosso corpo. Hoje nós temos um Deus, que é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Que eles também tinham a presença de Deus lá dentro do tabernáculo. E nós temos também o sacrifício. Ora, se nós não somos o próprio sacrifício vivo de louvor ao Senhor. Então, nós não deixamos de ser sacerdotes. Nós somos ainda sacerdotes. Então, a função da adoração, nesse sentido, cabe unicamente a cada ser vivo. Salmo 150 vai dizer o quê? Todo ser que vive, louve ao Senhor. Então, eu gostaria de discorrer um pouco sobre isso. Queria escutar, Filipão, sobre o assunto. Esse é um assunto que, assim, em todo o seu contexto de sacerdote, a gente entra também naquela parte dos levitas, né? Que foram colocados lá mais uma parte de números ali no recenseamento e tal. Mas o sacerdote, ele tinha essa missão, né? De levar o sacrifício, sacrificar, limpar o templo. Tinha também os filhos do sacerdote que estavam sempre ali. E se a gente lê as escrituras, a gente percebe que existia uma forma para fazer isso. E a gente entende que hoje o que é diferente para nós é que existe a nova aliança, que onde Jesus nos trouxe outro patamar. Naquele tempo, quando existia o pecado, as pessoas elas tinham que fazer o sacrifício, elas tinha uma forma específica, tinha um tempo específico que eles deveriam. Um rito, né? Um rito. E o Senhor Jesus nos trouxe a nova aliança. Mas uma parte que eu acho interessante, Pedro, nesse texto, é sobre a questão da obediência à aliança. Eu vejo que não existe adoração sincera, genuína. Não existe adorador genuíno sem obediência. E nós, como sacerdotes, nós realmente, antes de qualquer coisa, nós devemos estar sempre em comunhão, sempre em santidade, mas devemos ter obediência. Sabe, é muito comum, e eu já vi isso em alguns lugares, de que pessoas que se dizem adoradores entendam que, nesse contexto de sacerdote, eles se colocavam em uma posição em que, na verdade, não existia obediência nenhuma a Deus, e eles fazem aquilo que a gente chama de teatro mesmo, é só o externo, é o que tem para mostrar. Nem tudo que a gente vê as pessoas cantando, nem tudo que a gente vê a pessoa que diz ser adorador proferindo palavras, falar de uma forma geral, porque a gente sempre coloca, aproxima a música, né? Mas nem sempre tudo que está ali é verdadeiro. E o sacerdote, ele realmente, para ser um adorador genuíno, ele precisa obedecer. Ele precisa realmente ter esse momento com Deus, ter momento com o Espírito Santo, pelo fato de que você está realizando um sacrifício vivo, né? Então você realmente precisa se entregar totalmente. Quando a gente fala sobre adoração aqui, e a gente já conversou muito sobre isso, não começa onde nós estamos em si, mas começa no secreto. E eu não, tenho certeza que é onde nós devemos cultivar essa questão de ser sacerdote
onde começa tudo. E o secreto, o que nós somos no secreto é o reflexo do que nós somos no púlpito. Eu Justo. tenho isso comigo. Antes de nós três, aqui a igreja nos conhece, a igreja sabe que nós somos três músicos, entre aspas, assim, mas antes disso nós somos três adoradores. Música é só O eu. músico é ele ali, cantou, cantou. É você. Mas eu concordo plenamente, Felipe. Plenamente, plenamente. E eu vou um pouco mais além também. Além da gente ter esse cuidado que você falou, de não absorver tudo que se vem lá da frente, eu vejo, sabe o quê? Como eu falei anteriormente, né? Que a função é unicamente minha. Então, meu irmão, por isso que eu sempre falo, eu não canso de repetir, toda vez que eu estou aqui nessa forma de ministrar, eu digo que, tipo assim, se a igreja soubesse o potencial de adoração que ela tem. Cara, isso aí é um ponto que eu vinha pensando sobre isso há um tempo. Infelizmente, não são todos dentro de uma comunidade que entendem o poder do louvor e da adoração. Infelizmente. A igreja infelizmente não sabe a arma que tem, assim como várias outras coisas. E vamos deixar aqui, quando a gente fala igreja, é a igreja do Senhor. Com certeza, sim, com sim. certeza. Não, mas você sabe que só acontece no Japão. Não acontece no Brasil, não. Mas assim, o que que a gente entende, o que que eu entendo por isso, cara? A gente vê, por exemplo, ali depois do Pentecoste, mais ou menos ali Atos 3, por ali, 3, 4, não sei, posso abrir aqui pra gente ver. A gente percebe que existe uma situação de tamanho alinhamento daqueles discípulos que estavam por ali com o Espírito Santo. Ao ponto de que Pedro, por exemplo, quando passava nas ruas, a Bíblia fala que Pedro passava nas ruas e a sombra dele tocava, né, aquelas pessoas, e aquelas pessoas eram curadas, e aquelas pessoas, os demônios eram expulsos da vida daquelas pessoas ali. A gente sabe que Pedro, né, estava sendo usado pelo Espírito Santo. No louvor e na adoração, não é diferente. Quando a gente tá louvando, adorando ao Senhor ali, a gente entrega de forma genuína. Porque eu tenho isso comigo, eu entendo que não vale a pena mais. Isso eu falo porque em momentos passados eu fui para tocar. E hoje a sensação de você ir para adorar e você saber o que a adoração pode fazer, o poder que ela tem de quebrantar, o poder que ela tem de batalha, de libertar. De cura, velho. Porque a galera fala assim, não, mas adoração e confunde muita coisa, né? Adoração é musiquinha lenta, adoração tem muita coisa aí. O cara acabou de falar aqui da água, né, forte ali. Então, assim, não é isso, cara. Na verdade, a gente tem que entender que, como você falou, é um estilo de vida, mas também é uma forma em que nós nos aproximamos ali do sobrenatural de Deus. É uma forma ali em que o Espírito Santo está agindo na vida de pessoas ali naquele ambiente. E que a partir daquilo ali, assim como você falou do exemplo de Davi, quando um instrumento é tocado, e cada instrumento tem a sua função, né? Mas quando um instrumento é tocado, demônios são expulsos. Quando uma voz é cantada, doenças são curadas, pessoas são curadas. Sabe? Hoje, eu penso mais nesse sentido. E se a igreja ela entendesse, A sua função né, sacerdotal. ela entendesse, com certeza, e saber, porque, cara, a gente tira, por exemplo, pela igreja da África, cara. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o pessoal da África adorando a Deus. É diferente, é diferente. Cara, sem reserva alguma. E, tipo, tem hora pra começar, velho, mas pra terminar, velho, não existe. É o despertar do Espírito Santo ali na nação, velho. É uma coisa sobrenatural. E aí você vê, né? Assim, é como o nosso pastor ele sempre fala. Ele fala que Deus ama usar os pequeninos. E aquele pessoal da África a gente sabe que é um pouco mais sofrido ali, né? E eles têm muitos problemas ali econômicos e sociais, né? Mas perceba o quanto eles amam a Deus e a gente vê também que eles não têm tantas distrações assim. Com tantas dificuldades, né? Isso, perfeito. Com tantas dificuldades. Porque se a gente for olhar assim no nosso panorama, né, de social aqui onde a gente vive, aqui no nosso país, a gente passa por dificuldades. Passa. A gente tem nossas distrações. Mas eu acredito muito que a dificuldade nos distrai mais do que a bonança, né? Nos distrai mais de realmente nos entregarmos na adoração, nos entregarmos em um culto verdadeiro ao Senhor. Porque, eu não sei você, mas quando eu tô com um problema em casa, eu vou pra igreja, é difícil eu conseguir adorar a Deus. É difícil.
Diferente de quando eu tô com alguma notícia boa ou qualquer coisa diferente de uma dificuldade, tá ligado? O Bob Sorge fala uma coisa interessante no livro Coração do Verdadeiro Adorador. Eu pensei que eu... Não, esse não. Ele tem vários. Tem algum dele. Legal. Depois eu vou passar isso Tá me pra devendo vocês. esse livro, você. Não, tô ligado. Ele fala justamente sobre isso, né? Sobre quando nós devemos adorar a Deus e quando nós devemos louvar. E aí é quando ele fala que nós devemos louvar a Deus quando tudo está bem. Sim. Nós devemos louvar a Deus quando tudo está mal. Aí é que a gente tem que louvar a Tem Deus. que louvar mesmo. Né? E aí ele fala também sobre quando, onde, como. Assim, sugestões, né? São desafios, na verdade. Eu sempre gosto de entender que quando você vai começar a introduzir uma nova visão, né? São visões que estão na Bíblia, não tem nada que a gente passa fora desse contexto, né? Mas que as pessoas elas entendam que, olha, por exemplo, eu vou falar isso aqui, mas Pedro vai lembrar. Uma vez eu fui ministrar para os casais na igreja. Não sei se você lembra disso. Você foi comigo. A última vez que a gente foi junto. Sim, sim. Tava lá. E eu desafiei a igreja, na verdade foi uma sugestão, eu desafiei a igreja a levantar as mãos. Assim, aqueles que quisessem fazer. Porque lá no Salmo 134, o Senhor, ele, através do Salmo 134, ele fala sobre isso, sobre adorar a Deus e, né, levantar as mãos. E levantar as mãos tem vários significados. Levantar as mãos tem o significado de que você recebe algo. Né? Por exemplo, um jogador, ele fala até esse exemplo lá, um jogador de futebol americano. Ele estende as mãos para receber a bola. Mas o cara que também estende as mãos, ele quer colo. É como você e eu chegamos em casa do trabalho e a gente vê nossas filhas ali. Né? Então, é como se você quisesse estar no colo do pai. Até a questão da rendição também. Da né, rendição. Felipe? A rendição, ele fala até um exemplo engraçado, eu não gostava de falar, que ele fala do assalto, né? Quando você está sendo assaltado, o cara coloca a arma na sua... Aí ele falou da arma, eu fiquei meio que é a tradução, né? Aí existe esse viés aí. Mas assim, quando você tem a rendição, você levanta as mãos. Então assim, tem muitos significados. Mas não necessariamente você é obrigado a levantar as mãos para adorar a Deus. Isso são coisas que nós realmente lemos, vemos na Bíblia, a Bíblia nos instrui a fazer. E se você se sente bem, se o Espírito Santo realmente está ali, para que não seja em vão, para que aquilo ali não seja uma coisa só por você fazer, não é uma coisa que seja... Eu acredito que também tem que ter uma intenção, né? Tem Com que ser certeza. intencional. Isso, não perfeito. adianta eu levantar as minhas mãos... Que alguém tá mandando, né? Que alguém tá justamente. mandando. Não, eu tenho que ter intenção. Estou levantando as mãos porque eu estou expressando que eu estou me entregando verdadeiramente ao Senhor. Isso tem que ser uma coisa pessoal, você que isso. tem que fazer. E tudo que nós vamos fazer na nossa vida cristã tem que ser intencional. Com certeza. A gente não pode fazer as coisas só por fazer. A gente tem que ter intenção. E uma intenção única, né? Que é glorificar o Senhor. É a intenção que deve ser pautada em tudo aquilo que nós vamos fazer. Tanto é que a palavra de Deus fala, né? Buscar o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então a primeira coisa que a gente tem que buscar é a intenção de glorificar o Senhor. É de trazer o reino dele à terra, é de glorificar o seu nome. E eu tava, na hora que você estava falando sobre Pedro, né? Que ele passava e a sombra curava. Eu acredito muito que, como a gente estava falando aqui, que a adoração é um estilo de vida, né? E qual é o estilo de vida que a gente está tentando viver? Qual é o estilo de vida? É um estilo de vida parecido com aquilo que Jesus viveu. As suas excelências, as suas características, as suas qualidades, tudo aquilo que ele era, né? A gente tenta, de alguma maneira, imitá-lo, né? De alguma maneira, ser parecido com ele. E ser parecido com ele também traz muitas coisas que Jesus tinha, tá ligado? Muitas coisas que Jesus também nos disse que nós faríamos, né? E uma delas é curar. E então, assim, tá muito atrelada ao estilo de vida, à adoração, tá ligado? Quanto mais eu me aproximo de Deus e começo a aparecer com Cristo, mais eu consigo fazer, eu não, né? Mas o Senhor em mim, né? O Senhor em mim, o Senhor através da minha vida, não mais eu, mas Ele agindo em mim, Ele começa a operar aquilo que Ele operava, né? E que Ele quer fazer, né? Que Ele quer fazer. Boa, boa, boa. Mas... girando os assuntos assim e voltando para a questão específica do louvor, nós falamos algumas coisas aqui que eu queria escutar melhor a opinião de vocês e para a gente explicar melhor ao público, assim, que eu sei que a gente entende, nós entendemos porque a gente
A gente buscou, a gente estudou, né? E não estudamos para esse estudo, a gente estudou para nosso ministério, né? É o crescimento. Deixa eu só pontuar, galera. A gente não fez pauta nenhuma, entendeu? A gente tava aqui dizendo, não, vamos fazer um estudo aqui sobre louvor e adoração, porque eu tenho aqui 2 ministros de louvor, né? 2 ministros de louvor e os E um caras cantor. estão sem fazer nada, então vamos sugar do Tá vendo aí? Então a gente trouxe eles aqui para o estudo, a gente não tem pauta, a gente trouxe a Bíblia, glória a Deus. Trouxemos uns livros aqui, que é uma bibliografia para a galera depois quiser ler e aprender mais sobre a adoração em si. A gente vai depois mostrar aí para vocês comprarem aí na casa de vocês. Ou quiser pegar emprestado aí com os irmãos, só ler. Se tiver o número, né? Manda um zap aí. Manda um zap Tamo aí, junto. gente. Mas a gente não preparou pauta nenhuma, então a gente vai sempre estar discorrendo vários temas diferentes, mas que tem a ver com louvor e adoração. Então se você se sentir perdido aí vendo o vídeo, não se sinta perdido. A Isso. gente tá no mesmo tema. E é justamente isso, assim, pegando esse gancho que o Michael falou, mas tudo que nós tentamos passar para vocês são experiências que nós ou vivemos ou estamos vivenciando no meio do louvor e da Ou adoração. estamos para viver, né? Ou estamos para viver, né? Ou ansiamos viver, né? Ansiamos viver. Boa. Mas uma coisa que eu aprendi, eu queria que vocês discorressem um pouco sobre o assunto, né? Pra gente debater mesmo assim, sobre o louvor expressivo. Tá ligado? O Felipe usou alguns exemplos, né? No início a gente falou da adoração com dança, adoração levantando as mãos. O louvor cantado, né? O louvor que não deixa de ser expressivo, né? Mas o louvor com expressão corporal. O quão importante foi isso para vocês descobrir isso? Porque eu sei, conheço o Filipão veio de uma escola de louvor parecida com a minha no passado, né? A gente era um pouco travado, né, Felipe? Mas verdade. a gente foi buscando, Deus foi nos libertando, Deus foi nos conduzindo a águas mais profundas. E hoje a gente entende o nosso papel como levita. Não intitula a gente como ministro. Nós somos levitas. Na verdade, recebendo a profecia, até irmão. sobre Levita eu fico assim, sabe? Porque Mas eu não sei. levita porque, tipo, vamos buscar uma água ali, a gente tá junto. não, Vamos acho carregar que- a cadeira, tamo Perfeito, junto. perfeito. Vamos limpar o templo, tamo É um junto. estilo de vida. É o estilo de vida, é o estilo de Foi vida. nesse sentido que eu falei do levita, né? Mas é justamente que vocês discorressem um pouco sobre cada tipo de louvor, como vocês enxergam cada um e como vocês usam cada um. Começando por mim, eu sou um chorão. Quando eu sinto verdadeiramente a presença de Deus me invadir ali, quando eu estou ali com vocês, né, em qualquer lugar. Porque para mim não tem distinção, seja o culto numa praça, seja numa congregação, seja na igreja, lá no salão da gente. Cara, quando eu sinto aquela presença me invadir, meus olhos enchem de lágrimas, eu já não consigo, a língua já enrola, já sou meio gago, já fica aquela. Pronto, eu sou uma forma muito genuína da minha parte, quando eu estou louvando, é me expressar em lágrimas para o Senhor. Não me pergunte como nem porquê, mas é uma coisa que a presença de Deus me invade e eu sinto muito forte essa. Eu não consigo segurar. Eu já tentei algumas vezes, mas eu não consigo segurar. Mas eu queria que você discorresse melhor assim. Lógico que eu também gosto do louvor cantado, né? Eu gosto de expressar o louvor no canto, né? Eu prefiro, inclusive, do que no toque, né? Eu acho que para Felipe é diferente. Já Felipe já gosta mais no toque do que no cantado. Mas eu queria que você discorresse, né? Fiquem à vontade aí, já falei demais. Eu não entendi muito bem sua pergunta, não. Mas... A pergunta é o que vocês entendem por cada tipo de louvor? O louvor cantado, o louvor com expressão corporal. Qual a distinção para vocês e como vocês utilizam esse tipo de louvor quando vocês são chamados a ministrar algo do Senhor para uma comunidade? Deixa o Felipe responder. Cara, assim, quando você fala sobre louvor cantado e tocado, realmente, quando eu tô tocando, eu me sinto bem. Vou falar isso porque, na verdade, eu me sinto confortável, né? Porque, assim, já são alguns anos tocando, aí aquilo meio que fica mais simples. Mas eu tenho sido muito desafiado a cantar. E, assim, eu não gosto de cantar. Não é todo mundo sabe, porque o único cantor aqui é Micael. Micael. Somos todos cantores. Até Somos Marcinho adoradores. cantou, Marcinho cantou também. Mas assim, quando se fala sobre outros tipos que são até um pouco incomuns para nós, por exemplo, a dança, eu vejo que existe uma questão muito importante, cara, na expressão corporal. Né? É uma forma de expressão, inclusive a expressão livre. É uma forma de expressão onde você realmente faz com que o Espírito Santo, na verdade, o Espírito Santo age em você, toma conta do seu ser por completo e faz com que você dance, assim como Davi dançou, assim como... Miriam. E aí vai.
né? Então, assim, eu vejo que existe um tabu grande isso ainda nas igrejas sobre essa questão de expressão. Principalmente a expressão livre. A expressão corporal em si, Que é ensaiada, né? Você que é fala. ensaiada, que, por exemplo, eu estou na igreja, sei lá, 24 anos por aí. Nesses 20 anos aí, na nossa igreja, aconteceu de ter um grupo que vai lá e dança. Mas a gente também está vivendo momentos em que existe um grupo que faz expressão corporal livre, onde realmente são normalmente É o meninas. vulgo dança profética que a gente tá É, falando, né? e aí a gente vê que realmente ali é uma coisa que muitos não entendem, muitos até reprimem, alguns... A gente sabe que existem visões e visões. Dentro de uma única igreja você pode ter, sei lá quantas pessoas que pensam de formas diferentes sobre isso. Mas ali é a forma com que aquela pessoa aprendeu, aquela forma que ela se sente bem, a forma que o Senhor pode usá-la, é a forma que ela pode usar, que o Senhor pode usar para abençoar outras vidas. E a gente não pode subestimar o poder que há por trás de qualquer espécie de louvor. Então, quando é cantado, quando é proferido palavras, quando é cantado, quando você bate palma, quando você levanta as mãos, quando você... Exato. Tudo isso, você não tem condição alguma de dizer, olha, esse daqui é melhor do que esse, ou aquele... Não. O Aham. Senhor, ele age de formas diferentes. É multiforme aí. Então, ele é dono de tudo, pode tudo e usa o que quem quiser, na hora que ele quer. Então, E lembrando que é bíblico, né? O é, próprio Salmo 150, versículo 4, que diz assim, né? Louvai-o com tamborins e e danças. dança. Louvai com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai com clangor de símbolos. Louvai-o ao som de trombetas, né? Que todos os seres vivos louvem o Eterno. Louvado seja o Senhor. Então, pô, e você, Micael? Cara, assim, eu sei que quando a gente tá na igreja, lá no culto, cada pessoa tem um estilo de expressar sua adoração ao Senhor ali na hora do louvor, né? Uhum. Tem gente que fica calada, tem gente que fica levanta as mãos, tem gente que faz a dança profética e tal. Cada um expressa da maneira Que é usado no momento, né? assim, que se identifica. Isso. E tipo, eu creio muito que quando o fogo do Senhor tá queimando no coração da pessoa, é difícil ela se retrair, cara. É difícil, porque se você for ver lá, se você for ler a Bíblia, vai falar que a oferta de sacrifício, ela sobe ao Senhor como aroma suave. Tá ligado? Então, toda entrega, todo sacrifício, ele vai dar um resultado. E o resultado é a fumaça. É um incenso, tá ligado? É o incenso que sobe ao Senhor. Tipo, o Senhor procura incansavelmente adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E como é que você vai identificar esses adoradores? Pelo aroma suave. Pelo aroma suave que vem daquela adoração, tá ligado? Então, assim, eu acredito muito que se aquilo que está sendo feito, se a maneira como aquela pessoa está se expressando é intencional, assim, é aquilo que ela tem para entregar ao Senhor ali, tipo assim, a minha maneira de se expressar, de me expressar ao Senhor em adoração é dessa maneira. Eu entendo assim. Eu entendo que se eu me expressar dançando ao Senhor, é a maneira que eu entendo como adorar. E é a maneira que eu consigo me entregar ao Senhor. Eu me entrego assim, eu me entrego dançando ao Senhor. Ah, mas eu me entrego diferente, eu me entrego cantando ao Senhor. Eu me entrego tocando ao Senhor, como muitas vezes eu e Felipe, a gente já fez parte da banda, né, da KTG. E eu vi o cara, ele não cantava, velho, mas eu vi ele se entregando, velho, solando música, tá ligado? E eu creio muito que aquele solo que o Felipe tava fazendo, velho, subir de alguma maneira ao Senhor, velho, como um aroma suave a ele, pô. Subia como um aroma suave ao Senhor. Da mesma maneira que uma pessoa que tá dançando ali, que tá se expressando corporalmente, também sobe ao Senhor como aroma suave, tá ligado? Porque se for realmente intencional, se for realmente Genuíno, sincero, né? genuíno, cara, o Senhor não vai se importar se o cara tá dançando, se o cara tá cantando. Se tá subindo aos céus um aroma suave de adoração sincera, de sacrifício sincero, então, cara... Falando sobre isso aí, Micael, vale muito a pena falar sobre aquela situação em que existe um certo julgamento, rótulo, que é colocado, não só na dança, mas de qualquer expressão que veja aí, né? Mas a gente pode ver que, na verdade, nenhum de nós, né, temos a aptidão para se julgar o que você realmente está vivendo naquele momento. Justo. Então, na verdade, aquela pessoa que está levantando as mãos e aquele irmãozinho que está lá com a cabeça baixa, adorando a Deus ali, quietinho dele. Né? Assim como tem outras pessoas que são usadas pelo Senhor com dons espirituais, que falam em línguas que, enfim, de várias formas diferentes, mas que a gente sabe que a gente não tem. É melhor você ficar assim, faça conforme o Senhor está colocando no seu coração.
Não, e só para Né? pontuar assim que eu falei sobre a questão do se expressar, porque foi o que foi perguntado aqui. Mas isso não necessariamente significa que a pessoa que está retraída lá no canto dela, lá, Ela não esteja adorando. É, justamente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a questão da expressão, de se expressar, eu acredito muito que se for intencional, se for For realmente algo genuíno, né? genuíno, sincero de entregar ao Senhor, eu acho que não tem problema nenhum, cara. Mas certeza. vocês, assim, conhecendo vocês, mas para o público nos conhecer vocês melhores, vocês já Não foram. conhece, cara. Sim, mas o pessoal talvez não, né? Vocês já foram usados de alguma outra forma que comumente não foram, em outras formas de louvor? Volto na pergunta original que eu fiz a vocês, assim, porque, porque, como eu assim, falei, eu me derramo muito em lágrimas, assim, é uma expressão de louvor da minha tá, parte. Eu entendi agora. Eu também, eu levanto os braços às vezes assim, isso não deixa de ser um louvor e uma expressão corporal da minha parte em louvar ao Senhor. Entendi. E tipo, eu vejo Marcinho também, Marcinho é um exemplo para mim de Marcinho, expressão. Marcinho, eu não sei o que ele faz de louvor, porque Não, o Marcinho é o Ele seguinte, não quando eu toca, escuto, cara. ele toca sempre do meu lado, né? Aí quando eu escuto assim, santo, pronto, eu já sei que o baixo já parou. olha, O baixo já que é parou da faz nossa tempo, igreja, cara. você que é da nossa igreja, que tiver, a qualquer dia que tiver o louvor, que o Marcinho estiver tocando, quando começar a tocar qualquer coisa de santo, o Marcinho ele não toca Não. mais. Não, mas daí quando ele tá fluindo, né? Não, vou defender. Não, Vou tipo, defender. ele Quando tá fluindo, mas, fluindo, tipo assim, tudo bem, mas ele pode fluir e tocar ao mesmo tempo também. Não, eu dou prioridade que ele Eu tô louve brincando, mesmo. gente. É verdade. Mas é justamente isso assim, os tipos de expressão, vocês já foram usados de outra forma de louvor? E para vocês, assim, se sim, como é que foi essa experiência, né? Assim, Pedro, vou falar sobre música, tá? Quando a gente normalmente vai tocar, eu falo sobre grupo de louvor, sobre JFC, ou qualquer outro grupo, né, que nos convide para tocar, para louvar a Deus. Acontecem algumas coisas que saem um pouco do script. Eu vou falar de script porque no ensaio em si, eu vejo que é importante ter um ensaio, eu vejo toda essa importância, inclusive talvez a gente fale alguma coisa sobre isso, se der tempo aí. Importante falar. Né? Mas na hora que está acontecendo, na hora que a gente realmente está, nós estamos ali nos entregando totalmente a Deus, tem certas coisas que, vou falar assim, mas que não soe errado, mas não valem a pena a mera execução. Uhum. Porque a mera execução qualquer pessoa faz. Um É músico automático, é um né? automático. Um músico que ele estudou, um músico secular, estudou fora. Se você pegar ele para tocar uma música cristã, ele vai executar a música. Inclusive, tocam até muito melhor Melhor do que nós. Né? Talvez toquem melhor aí. Mas é o que acontece. Se for um momento assim, por exemplo, que eu vejo que vai ter um solo, que vai ter alguma coisa, isso já aconteceu comigo. Por exemplo, vou dar um exemplo tranquilo aqui. Uma vez a gente tinha um solo lá no meio de uma música, eu estava no piano, eu ia fazer uma melodia da música ali. Só que eu senti de Deus, na verdade, que não era para fazer aquilo. Na verdade, eu estava me entregando de uma forma que aquilo ia me atrapalhar. Uhum. Ia ser um obstáculo ali para mim. Então, simplesmente eu parei de tocar. Só que esse parar de tocar não foi porque eu quis fazer uma coisa ruim, fora do ensaio, alguma coisa assim. Sim. Não, eu fiz porque o Senhor não estava falando comigo. Ali a gente estava cheio do Espírito Santo. E aí eu levantei as mãos e o solo não existiu, né? E assim, não quis atrapalhar, mas também não quis fazer o solo não por desleixo. Uhum. Né? Eu não quis fazer porque aquilo estava atrapalhando a entrega de adoração real, genuína que a gente Da sua. Isso, Então você deixou de louvar com música para adorar com com expressão expressão, corporal. justo. Top. Muito bom. Já no meu caso, assim, eu e o Pedro, a gente já tem uma caminhada longa já no louvor. E, cara, Deus já me usou várias vezes em vários cultos. Teve cultos também que Deus não me usou, e glória a Deus por isso. Mas, muitas vezes, quando o Senhor vem forte em mim, é espontâneo, sempre flui espontâneo. Tô ligado. E tipo, muitos desses espontâneos, eu escrevi algumas canções em cima desses espontâneos. E muitos desses espontâneos eu nem lembro como foi que eu cantei, nem lembro como era. Eu sei que eu cantei, mas eu não lembro como era a letra, não lembro como era a melodia. Não lembro de nada, Aí chegamos num ponto bem legal. tá ligado? Aí vamos pro Rio já, né? E teve muitos desses espontâneos que eu não cheguei nem a cantar no microfone. Porque o Pedro sabe que, tipo, fica eu e ele lá no louvor e, tipo assim, ele faz a primeira voz, eu faço a segunda voz. E tem muitas vezes que o Pedro tá lá fazendo, né? e vice-versa. E tem muitas vezes que o Pedro tá fazendo e Deus tá falando algo no meu coração. E eu sou daquelas pessoas, assim,
Eu oro, mas eu gosto de cantar, eu gosto de me expressar cantando, é uma das coisas que eu gosto de fazer. Então, eu muitas vezes me expresso ao Senhor ali no meu canto, baixo a minha cabeça lá cantando. Eu recito versos lá que vem no meu coração. E muitos desses versos eu nem lembro, velho. E muitos desses versos eu lembro e acabo até escrevendo algumas canções. E até canções que eu já mostrei pro Pedro, até mostrei Tocando já. pro Felipe, já tocamos, já mostrei pro Marcinho. E tipo, e tem vezes que o Senhor não me usa, e glória a Deus por isso, tá ligado? Porque eu acredito muito que tem a hora certa disso acontecer, tá ligado? Eu acredito muito que com o Felipe também não foi todos os cultos que aconteceu isso com ele, tá ligado? Com Que ele certeza. tá lá fazendo solo e na hora vinha algo espontâneo no coração dele. Eu penso muito no sentido de que todos nós estamos ali predispostos a adorar o Senhor. Nós temos que ter esse anseio sempre, né? Porque nós temos que adorar o Senhor a todo tempo. Mas a gente tem que entender que nós somos usados lá, independente se você se sente de uma forma mais intensa ou não. Mas quando você fala assim sobre. E eu vejo muito isso em você. A gente não. Quando eu tô tocando lá sozinho, tô cantando, assim, eu tenho essa visão. Como eu toco um pouco mais assim, sim, eu tenho essa visão panorâmica ali de vocês. Eu penso muito que você tem essa questão de expressão como cantada, né? Expressão cantada. E, assim, o tempo que eu passei junto com você, eu percebi que muito daquilo que você realmente tem como convicções, você expressa. E também, obviamente, expressar louvor a Deus. Aí é você e Deus, né? Que eu não tenho como saber. Mas, assim, quando nós estamos ali naquele lugar, muitas pessoas imaginam, ó, aquela galera ali do louvor preparada e tal. Nós somos humanos da mesma forma, nós temos falhas da mesma forma, nós passamos uma semana difícil de repente da mesma forma, mas nós sabemos que, e assim como qualquer pessoa da igreja tem que saber que você vai para a igreja com um objetivo único, né, de expressão. E aí quando você fala sobre expressar dessa forma, que é difícil, galera. Isso aí é uma coisa que é dom de Deus. Você cantar o que tá chegando e tal, isso não é uma coisa que vem. Isso aí foi no seu secreto que você foi É algo evoluir. que eu não entendo, tá ligado? Às vezes nem faço, muitas vezes vem algo no meu coração e às vezes eu fico tão retraído, tão com vergonha de fazer que eu não faço, velho. Eu deixo pra lá. Mais fácil. Mas, tipo assim, eu creio, tipo assim, eu sei Sabe que o que não você é, que fez, tá né? errado, mas como eu falei pra vocês, tem vezes que Deus não me usa e também tem muitas vezes que eu não me deixo ser usado, tá ligado? Porque eu sou humano, eu sou falho, velho. Tem vezes que eu vou lá, tá lá no louvor e eu tô sendo sincero, já falei pra Pedro, já conversei com o Felipe já. Tô sendo sincero, velho. Tem muitas vezes que eu chego lá no louvor, eu tô com muita coisa na minha cabeça, velho. Muita coisa na minha cabeça, mas eu também não vou deixar de fazer algo por causa disso, tá ligado? Eu posso não estar 100% ali, mas eu vou fazer o meu melhor, velho, com Com aquilo que eu certeza, tenho. com certeza. E muitas vezes Deus quer me usar e eu fico meio retraído, tá ligado? Porque eu fico com tanta coisa na minha cabeça, tantas coisas que não deveriam estar, né? Porque Aham. eu deveria estar lá em sintonia com o Senhor, que eu acabo não sendo usado por Deus. E às vezes passa batida de muitas coisas. Mas a gente filtrando essa parte do cântico espiritual que flui em nós. Se nós formos analisar lá os avivamentos que houve na Rua Azusa, Paz de Gales. no País de Gales, você percebe que quando as brasas se reuniam e saíam lá brasas de fogo, era uma coisa natural. Por isso que muitas vezes que eu ministro, eu falo para a igreja, deixem ser usados pelo Espírito e deixem fluir em vocês os cantos espirituais. Aí nós chegamos a um ponto do nosso estudo bem legal, galera. Se vocês puderem aí, vocês leiam. Eu não vou ler por conta do tempo, mas leiam Ezequiel 47. Vai falar sobre o rio do Senhor. Vai falar sobre o fluir do rio. Aí é que chega o ponto, acho que o ápice do nosso estudo, né? Quando nós falamos do rio. O que acontece? Nós que estamos à frente de alguns louvores de culto, não falando de grupo, falando de louvor. Quando nós estamos ali encabeçando um louvor a Deus e tentamos levar a igreja à adoração. Se a igreja não quiser adorar a Deus, a gente não vai conseguir nada. Mas aí é que está o tato de quem está ali conduzindo a alcançar o rio da adoração. Existem águas que estão nos arteiros, né, nos tornozelos, nos joelhos, até a gente chegar a essa água a nado. Só quem está lá na frente sabe o quão prazeroso é quando a gente chega nessas águas a nado, que é quando a gente vê, a gente percebe que tipo, tá fluindo canto espiritual. Canto espiritual não precisa ter uma melodia. Não precisa. não. Quando vocês percebem, quando a gente consegue atingir esse rio, vê só, isso aconteceu acho que nos 2 últimos cultos que nós estávamos lá na igreja,
que a gente termina um louvor e a igreja começa a glorificar, exaltar o nome do Senhor por conta própria. E aí que eu digo, tá vendo que vocês não precisam de ninguém aqui na frente tocando para vocês? Vocês, por si só, vocês têm a essência de adoradores. E vocês podem acessar esse rio como nós acessamos juntos agora. Então, Ezequiel 47 vai falar justamente sobre essa, do fluir do rio. Aí eu puxo a responsabilidade para nós agora, levitas. Levitas do Senhor. Quando nós estamos lá na frente, qual tática vocês usam? Por exemplo, eu particularmente, vocês me conhecem, eu tento montar um repertório. Mas eu tento. Mas quando chega na hora que eu sinto que tipo, o Espírito Santo está me conduzindo para outra coisa, ainda bem que nós somos bem coesos, né, quanto a isso. E todo mundo, tipo assim, não, se o Espírito Santo está mandando, vamos seguir. E a gente muda, já teve cuidado de mudar tudo. A gente ensaiar, Fazer diferente. e chegar na hora e o Espírito Santo manda a gente fazer de forma diferente e a gente conseguir acessar esse rio. Aí eu pergunto a vocês dois agora, eu tô dando de mediador aqui, né? Como vocês fazem para escolher repertório, pegando esse gancho? Como vocês sentem, assim, como é que vocês preparam isso? Vocês imaginam, vocês deduzem como é que vocês vão alcançar esse rio? Como é que vocês vão conduzir a igreja para chegar nesse rio? E é isso. Compadre, pode ir. Fala, compadre, né? Eu quero ouvir, Cara, quero sugar, irmão, aqui. Não terminei de novo, eu vou só sugar. Cara, assim, quando é desafiador, né? A gente fala, assim, de repente, a gente fala, assim, de uma forma tão descontraída, mas é um desafio. A igreja, ela, na verdade, ela tem que vir com esse anseio, com essa vontade. Verdade. A gente sabe que a mesa está posta ali, né? E aí é aquela situação em que, quando você está no louvor ali na frente, existem muitos obstáculos. Vou falar sobre alguns que a gente vê nas pessoas, visualmente. A visão, ela nos traz uma possibilidade que, se você estiver muito bem preparado para isso, não vai lhe atingir. Mas também, se você não estiver preparado para isso, isso pode lhe atingir. É o fato de como as pessoas estão dispostas. Né? Por exemplo, quando você vê uma pessoa com os braços cruzados, pode ser uma pessoa só. O sinal de braços cruzados, ele já quebra muita coisa. E isso que eu estou falando é pelo fato de que, de repente, pode ser que a pessoa esteja de braços cruzados por motivo nenhum. Mas na maioria das vezes ela está emburrada, ela está esperando que acabe, ela está... E aquilo ali... já querendo ir embora. Já. Então, assim, é aquela situação infelizmente, da pessoa que vai para a igreja porque é domingo. Que vai por religião, vai porque tá ali de corpo, né? Como a gente chama. Mas essas expressões, cara feia, olhares, essas expressões para algumas pessoas que de repente não entendem esse processo do caçar o rio, de procurar entender como é que eu posso escolher, como eu não devo escolher. Né? Pode ser um desafio. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: normalmente, quando hoje está sendo assim, eu dou glória a Deus porque eu tenho recebido oportunidade de ministrar cantando também, né? E como eu preparo para subir lá e tentar, porque a gente sabe que a gente tenta encontrar o rio, é uma missão árdua ali, né? Mas a gente sabe que na primeira música o Senhor já pode, né, nos colocar dentro desse rio. Mas também eu entendo o seguinte, que essa questão de adoração é uma questão em que a profundidade onde nós vamos chegar é o Espírito Santo que vai nos direcionar a chegar lá. Né? Mas eu penso muito também no termômetro, que é a pessoa que está à frente fazendo. Sim. Né? Então, assim, se realmente você está cheio do Espírito Santo, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está em obediência... Com a vida consagrada. Com a vida consagrada, com certeza, não estou nem falando talvez, com certeza você vai ser grandemente usado, da forma que o Senhor quer para aquele momento. Tem pessoas que chegam assim e dizem assim, mas hoje o louvor ele foi meio... Eu já escutei isso, e isso dói um pouco assim, porque às vezes a gente percebe que, como humano, a gente fica, será que eu fui eu? Será que eu falhei e tal? Mas na verdade a gente entende o seguinte, que vamos chegar dias em que nós vamos viver momentos memoráveis. Eu tenho vários aqui na minha cabeça. Cultos memoráveis, né? Mas vão ter dias que o Espírito Santo vai querer que seja só aquilo ali. E quando eu falo só aquilo ali, é porque ele já manifestou o poder, ele já mostrou o que ele queria naquele lugar, naquele momento. Mas também o termômetro da pessoa que está à frente. Então, justamente, se você for frio, se você não estiver com esses atributos de realmente buscar a Deus, de você viver a sua vida no secreto, de você
trabalhar a consagração. De você, é uma batalha espiritual, cara. É jejum, é você se derramar, se humilhar na presença de Deus. Mas se você chegar lá na frente e você for retraído, se você for muito frio, você provavelmente molhará os pés. E a tua escolha de repertório, Felipe? Como A você quer? escolha de repertório. Porque, tipo, galera, se você não conhece, a gente faz parte de um grupo só que a gente recebe a oportunidade de ministrar sozinhos também, né? Então, já aconteceu de eu ir sozinho para uma congregação, uma igreja, o Micael também, Felipe também. Felipe, inclusive, domingo estava no Estrela, o Micael estava no Amaro. Foi, de manhã né? eu tava em Palmeiras de Fora, Aí- de noite fui pra Estrela. Então, a gente faz parte de um grupo só que a gente nem sempre tá junto, né? É. Então, nem sempre, aí, desse grupo que nós fazemos parte, geralmente a gente tenta montar o repertório, eu trago uma coisa mais, um embasamento e a gente tenta resolver junto. Outras vezes eu já trago o repertório pronto também para nós, né? Mas assim, e você quando você tá sozinho, como é que você faz para a escolha desse repertório? Pronto, vamos lá. Na É verdade, difícil acessar o Rio, né? é porque assim, a gente sabe que existe um momento do caça-rio, né? Caçar o rio é um momento que exige muita espontaneidade. E aí eu entendo quando você fala que às vezes você planeja um repertório e você muda. Eu compacto da mesma ideia. Normalmente eu não vou dizer que não preparo 100% do repertório, mas eu preciso ter um início, eu preciso ter um começo, Pontapé, né? pontapé inicial. Então, assim, normalmente, no momento em que eu estou ali me consagrando, orando ao Senhor, eu peço um direcionamento sobre isso. Eu gosto de cantar músicas que... Você sabe que eu tenho um repertório assim, que gosto muito de música antiga. Eu também gosto de algumas músicas novas. Eu também estou tocando com vocês um tempão aí. Tem música nova quase todo, né? Quase todo culto. Quase todo culto. Mas assim, eu preciso do pontapé. Sejam 2 ou 3 músicas para início e que elas tenham uma certa concordância naquilo que como temática, né? Normalmente eu me aproximo, isso é uma coisa que eu, assim, faço, não estou falando aqui que é um costume do ponto de vista que tem que ser desse jeito, não é receita de bolo, é porque eu me sinto bem chegando próximo à presença de Deus, exaltando, e glorificando e adorando, enfim. Amém. Então, normalmente, músicas como, por exemplo, Ele é Exaltado, músicas como, por exemplo, Dignas de Glória, Poderoso Tu és digno de Deus. tudo, Poderoso Deus, que engrandecem o Senhor, como normalmente você vai me ver começar assim. Agora, como vai terminar, Só Deus sabe. aí Papai do Céu que vai dirigir. Tu, Micael. Cara, é como o Pedro tava falando. Até esqueci até a pergunta que eu tava aqui aprendendo tanto que eu esqueci. Mas é só como. A gente começou a falar sobre o fala, fluir, né? eu tava só Sobre o prestando fluir, atenção aqui, o velho. fluir do rio, né? Então, você, quando tá à frente, na condução, quando você tá com o leme na mão do barco, você está conduzindo o barco, como é que você faz para a escolha desse repertório, tendo em vista alcançar esse rio? Porque o objetivo da gente, eu falo por nós três, sem medo de errar, é alcançar o rio do Senhor e todos adorarmos numa mesma sintonia. Até que a gente chegue a esse nível, né, de profundidade, que as pessoas comecem a entoar cantos espirituais sem nem mesmo elas saberem o que é isso, nem perceberem o que estão fazendo. Eu acredito muito que a adoração dentro de uma igreja tenha mais a ver com as pessoas, né? Não tem a ver com o grupo de louvor em si. Tem a ver com as pessoas que estão ali, tá ligado? Porque, tipo assim, eu já estive no Rio, o Pedro já esteve no Rio, o Felipe já esteve no Rio. Todo mundo que tá ali no grupo do louvor tem tem a suspeita não, mas tipo assim, a gente acredita muito, crê muito que todas aquelas pessoas já estiveram no Rio do Senhor, né? Pra estar ali ministrando louvor. Porque qual é a função do ministro de louvor? É guiar aquele povo até o Rio do Senhor. E não é guiar dentro do rio, é guiar até o rio. Por que até o rio? Porque entrar no rio é uma decisão de cada um, velho. É verdade. Eu não posso chegar na sua mãe e dizer, bora Felipe, entra aqui comigo no rio. Tá ligado? Eu Você- não posso. Você tem que querer entrar no rio. Você tem que Você querer. mostra e a pessoa... Eu tô dizendo, ó, eu já estive nas águas profundas, cara. Eu tô dizendo a você que lá é top. Lá é top. E eu tô indo agora. Se você quiser vir, venha comigo. Vem comigo. Se não quiser, fica aí. Eu vou. E tu Tá ligado? achas que vai chegar... Eu gosto muito de ler um ambiente, né? Tipo assim, como as pessoas estão. Geralmente, agora sim, eu vou puxar pro meu setlist. Como é que eu preparo o setlist do louvor? Falo setlist, era muito Garoto. É Eu diferenciado, quero né? Antigamente eu dizia pra ele fazer, vamos juntar as músicas, senão, pô, vou fazer um medley. Aí, oxi, medley, velho. Mas esse negócio de medley não é nosso, não. Isso aí é Ed, velho. Ed que. Então eu não sabia, desculpa aí. Mas, tipo, eu tento muito começar com alguma canção que seja simples, e simples assim, de acorde,
simples de melodia, simples de letra. Você tá fazendo fogo ali, né? Aham. Soprando. Eu acho que são níveis, tá ligado? É. Eu começo com uma música mais simples, tipo. Até músicas que até que eu acho que eu nunca toquei, assim, Às vezes eu começo até com espontânea, às vezes, alguma coisa que tem no meu coração que tá queimando, aí eu começo a cantar. E depois eu vou começando a ir por músicas, assim, que são congregacionais, mas não são músicas tão antigas. Porque eu tenho a intenção de, naquele momento, atrair a galera mais jovem que tá ali. Porque são a galera que consegue... que são as mais ousadas, né? Os jovens são mais ousados. Então, se eu levo aquele jovem pra um rio lá, que é torrencial e profundo, eu dizer, ó, bicho, bora? Vamos, tá ligado? Vamos. Disposto, né? É disposto. Aí, depois dessa canção, eu já vou pra uma canção mais antiga. Porque eu quero englobar também a outra geração. Porque eu não quero que só aquela geração entre no rio, eu quero que toda a igreja entre no rio. Massa. Então eu vou lá, eu levo a juventude até o rio, e a juventude tá lá entrando no rio, tá nas águas, nos artelhos. E aí eu trago a outra geração também pro rio lá, e tá tocando uma canção antiga, tá ligado? Uma canção conhecida, tá ligado? Uma canção que traz É o poder do canto antigo, né? um sentimento, tá ligado? Que traz um sentimento não, mas traz uma experiência, né? Tipo assim, porque tem muita gente que não consegue louvar com canções novas, né? Porque a canção, ela tem a ver muito com experiências com Deus, tá ligado? Cada música que a gente, tipo assim, que eu recordo, ela me traz à memória uma experiência que eu tive com Deus. Tem uma música que foi a música que eu me converti, que é aquela... Meu Deus, todo dia, veja a minha vida, tá ligado? E foi uma música que toda vez que eu escuto hoje dá vontade de chorar, velho, porque foi da minha conversão, foi a música que tocou. Então a galera mais antiga, ela não consegue ter a mesma experiência de uma galera nova com músicas novas, tá ligado? Essa é uma questão importante sobre o canto com o novo e o canto com o antigo, né? Cada um tem sua importância. Na verdade, é estratégico. Porque assim, quando você fala que o ministro de louvor, ele está ali, o Senhor dá estratégia a ele, né? E aí, quando você canta uma música antiga, um canto antigo, você faz... Todo mundo vai saber a letra daquilo ali. Todo mundo já teve uma experiência com aquilo ali. E lá em Salmos fala sobre cantar juntos e com voz alta. Inclusive, tem desse mesmo jeito. Eu estava dando um estudo lá e estava estudando sobre isso. E é justamente isso, cara. O cântico antigo, ele traz a igreja completa, porque todo mundo já conhece. Se não conhece, provavelmente é uma pessoa nova que está chegando ali naquele ambiente. Agora. Mas para a igreja aquilo já é normal, assim, todo mundo já conhece e tal, e remete realmente cada uma experiência que cada um teve, há um tempo, porque a música antiga, aí tá naquele tempo, estações, e o cântico novo, ele tem uma importância, assim, tremenda, cara, porque normalmente um cântico novo, quando a pessoa ela não sabe a letra, mas ela quer prestar atenção, ela quer entender o que está sendo cantado. E o pessoal da mídia nos ajuda muito quando coloca a letra lá. Sim. Porque aí, quando a letra a pessoa tá lendo aquilo ali, ela tá expressando aquilo ali, meu irmão. Aquilo ali, Deus está trabalhando. Ela lê, ela entende o que está sendo. Porque o cântico antigo, às vezes, é muitas vezes cantado automático, né? Porque fica aquela decoreba na cabeça, tá ligado? Mas no cântico novo, você vai ter que ler a letra para conseguir cantar, para entender. E filtrar. Porque é o seguinte, eu tenho muito disso comigo. Eu não consigo levar uma música antes de entender o que é ela. Sim, sim. E também, me entendam, eu gosto de entender até quem fez, eu quero saber do processo, como fez, porque fez a intenção. Sabe, porque assim, eu já toquei de muitos ritmos, muitos cantores, né, diferentes, e muitos tiveram a intenção de adorar a Deus. Cara, Asaf Borba, pastor Ademar de Campos, são ícones assim, né? E eu vejo que os caras cantam Bíblia pura. Né? Mas tiveram outras polêmicas já com outros cantores que a gente também conhece, por exemplo, Kleber Lucas, outras pessoas que... Ia dizer sem citar não, mas... Não, mas não é público. É notório. É público isso. Então, assim, você entender o que é que você está trazendo para dentro da igreja, para o seu setlist, né, que agora eu aprendi, né? O que é que você está fazendo, né? E o que você escuta em casa. Eu tenho isso muito comigo, cara, porque hoje, nessa geração que a gente tá, muita gente está tentando normalizar, né, deixar uma coisa... Estão banalizando muito isso, mas na verdade você, como cristão, você pode experimentar coisas. E eu acho que isso não é interessante. Também. Não é o certo, não é o correto. Porque assim, eu vejo... Antigamente tinha uma historinha, Pedro. Não sei se você lembra. Olha, você tem que escutar a música antiga, a música do mundo. Ah, escutei muito Né? isso. Porque os caras do mundo sabem tocar e tem outro estilo, outras notas, coisas mais difíceis de fazer. Cara, toca João Alexandre, velho. Vai lá, tenta tocar aquilo ali.
Então, assim, a gente tem muita música boa que foi realmente expressada em louvor a Deus. E tem muita música que foi só comércio. É a questão que a gente fala muito sobre. Muita gente fala muito sobre worship comigo. Para entender do worship, por que usa essa palavra? É adoração. Uhum. Sim, É adoração em inglês. Só que na minha cabeça tem duas coisas sobre worship. Um worship que foi criado para ganhar dinheiro, que é o business, e o worship que é adoração mesmo, de verdade. E aí eu tento muito separar muito isso, sabe? Porque a intenção, ela é muito importante. Né? Se você prestar atenção, tiveram músicas que foram oferecidas a entidades, música cristã que eu tô falando, a entidades, né, para que eles pudessem ter sucesso. Isso acontece, cara. E é difícil a gente... Como é que a pessoa está falando de Deus? Como é que a pessoa está falando sobre isso aqui? Mas qual foi a intenção do coração? Foi sucesso? Foi ter dinheiro? Que carrega, né? A música, ela leva. Ela leva, cara. E aí, assim, não vou entrar em outros para não fugir tanto aí. Mas quando a gente leva um canto novo para a igreja, a gente precisa saber filtrar. Porque às vezes, em vez de estar levando bênção para a igreja, está levando maldição para a igreja. Concordo plenamente. Então... Pegando esse gancho, eu acho que eu sou uma mistura dos dois. Eu acho que o convívio Na também... verdade, o Pedro, ele é um cara assim, é bênção o Pedro. Né? Mas ele não prepara setlist nenhum. Na verdade, ele prepara o setlist, aí na hora o Espírito Santo fala alguma coisa com ele, e ele joga pra lá o setlist dele e ele vai cantando com o Espírito daí. Mas ali tem ainda uns 40%, 50%. Tem, sempre tem. Ele sabe quem fica olhando com a cara festa. Sempre. Mas assim, glória a Deus pela vida de vocês, mas é justamente isso. Quando eu penso em algum setlist, geralmente eu tô em um momento com Deus. Um momento com Deus, assim, Deus, assim, meio que eu disse, vem aquela revelação a mim. Por exemplo, eu sei que vocês brincam muito comigo, falando a questão Pedro, uma dessa música tem um ano, aquela música Promessas, por exemplo, que nós tocamos lá no culto. A gente ensaiou ela, a gente preparou, né, a gente dividiu voz. E tocamos. Ficou muito legal o final, benção, glória a Deus. Né? Glória a Deus. Mas assim, aquele louvor, aí na minha cabeça tinha sido Steph que tinha mandado pra mim, mas segundo o Marcinho disse que tinha mandado pra mim tinha um ano, depois a Leila também disse que tinha mandado pra mim faz um ano. Eu não lembro, né, mas tudo certo. Mas o X a questão é justamente isso, assim. Deus me mostra, cara, é sério mesmo. Deus me mostra de um jeito, assim, me mostra a igreja adorando com aquele repertório. E é algo específico, assim, que eu creio muito, porque, tipo, é específico pra cada pessoa. E, tipo assim, eu acho que se completa no grupo de louvor, tá ligado? Por isso cada pessoa tem uma visão diferente, assim, por isso que a gente dá sobre certo. Sobre a música, tá ligado? Assim, e eu creio que é algo diferente, mas que se completa. Porque se fosse algo diferente que não se completasse, não daria certo. E quer ver o exemplo disso aí, justamente no Promessa. A gente chega lá, aí eu cheguei com os meninos no ensaio e disse, olha, galera, eu pensei nesse repertório pra amanhã e esse pra noite. Aí o Felipe disse assim, por que não, esse aí é melhor pra noite, essa Promessa? Eu disse, rapaz. Aí eu disse, não, depois eu disse, não, cabeça fria. Pô, botou a que bênção. Talvez se a gente não tivesse tocado de manhã, não tenha sido tão bênção como foi à noite. Então, assim, Deus fala muito comigo no repertório dessa forma. Eu tenho esse cuidado também de olhar a letra, principalmente, olhar, né? Mas, assim, eu sempre procuro a base bíblica de onde ela foi tirada de algum lugar. Ela saiu de algum lugar. Não tem condições de sair simplesmente da mente do autor para a gente escolher e tocar, não. Existe a música que foi só da mente do autor, mas... A inspiração, né, que ele recebe. Mas tem essa questão também, eu vou... Onde é que está na Bíblia? Por exemplo... quando fala, tem louvores que diz assim que o amor de Deus nos constrange. Está lá em Coríntios. Opa, então tá ok. Né? Então eu vou nessa base aqui, eu disse, então tá legal. Então é assim que tipo, eu escolhi e eu não tenho medo nem vergonha de dizer assim que realmente se Deus tocar, velho, no meu coração, assim, eu peço perdão ao grupo que tá comigo e eu mudo. Não, a gente não. A gente tem esse cara, a gente já tá acostumado com ele. A gente já sabe quando o Pedro ele prepara um setlist, a gente já sabe que ele pode não tocar aquele setlist. Então já fica seguro, porque a gente também sabe que ele sabe conduzir a gente, tá ligado? Ele não só sabe conduzir a igreja, mas como ele também sabe conduzir o grupo de louvor. Ele não deixa a gente Deus, tá ligado? Eu acho que tem uma situação também do entrosamento, né, que tem hoje. Porque assim, musicalmente falando, eu me sinto desafiado às vezes. Porque às vezes, bicho, tem música que a gente nunca pensou, velho. Assim, teve um culto lá atrás, não sei se você vai lembrar disso, e
tava certo que a gente ia tocar uma música, mas aí veio aquilo na minha mente, com certeza o Espírito Santo, né? E aí eu comecei a solar a música, aí o Pedro soltou o violão, aí eu, né? E aí, tipo, tocou a música e tal, então assim, é muito, musicalmente é um desafio. E aí, acontece muito com a gente, né? A É. gente tá com setlist e, tipo, Deus já a expressão pro Felipe lá no piano na hora, eu já me liguei, eu disse, rapaz, que top, vamos pra cá, e já larga tudo e a gente vai adorar no que Deus conduziu. no que Deus conduzir. E tipo, muitos dos medleys que a gente acaba fazendo nos cultos são medleys que acontecem no nosso momento de adoração, lá na tenda de Davi. Quando na a gente tenda, tá na na tenda de Davi, sexta-feira, na sexta-feira, e a gente começa. Porque lá a gente não tem setlist, lá a gente não ensaia. Lá eu, o Pedro com violão, às vezes o Pedro tá, às vezes eu não tô. Às vezes Mas não é nenhum do nós nenhum dois, é de só o nós menino dois, do é só o gogó. pessoal que tá lá no gogó. E tipo, vai vindo, às vezes eu boto um dó lá, aí vem no meu coração a música em dó. E aí eu começo a caminhar em dó, eu vou pra sol. E tipo assim, e vai caminhando não só musicalmente, mas também biblicamente, Sim. espiritualmente, tá ligado? Eu penso muito nessa questão quando você fala do espontâneo. Porque é espontâneo, né? Uhum. Você colocou uma nota ali, quantas músicas não tem com aquela nota? E no livro lá, que a gente nem mostrou, cadê o livro aí? É bom. O livro sobre adoração, sobre... Ó, galera, eu livro isso aqui. Nossa mídia vai mostrar. Os segredos de adoração. Né? Ele fala justamente sobre isso, sobre as listas e o perigo que tem nelas. Eu vejo o seguinte. Antigamente eu tinha uma visão que eu tinha que aprender a tocar, porque eu, na verdade, era um músico qualquer. Né? Eu aprendi a tocar e tocar muito para que na balança aquilo fosse pesasse muito para mim. Né? Só que aí depois o Senhor, né, me mostrou o caminho correto e tal, e aí eu comecei a dizer, não, esqueci isso aqui. Aí eu esqueci mesmo, porque eu sou meio radical com essas coisas. Aí depois esqueci esse lado aqui e fui pra cá. Que lado era esse? O lado de, velho, eu não vou fazer lista. Eu vou expressar aquilo que o Senhor colocar na minha cabeça. Só que aí eu percebi que eu também fui muito radical. Porque às vezes você confunde aquilo que você quer cantar Com o que Deus com o que você Deus toque. quer que você faça. E aí eu digo, não, temos que equalizar esse negócio aqui, vamos equilibrar. Por quê? Qual a importância, velho, de você fazer a música na lista? Às vezes você canta a primeira música, você entrou no rio. O Senhor lhe deu essa dádiva, essa bênção. Mas a segunda música que vem em seguida é totalmente diverge daquilo que você tá ali. Ela tipo assim, tá falando sobre uma coisa e depois você canta outra coisa falando ao contrário daquilo que você estava Isso. cantando. Aí você deu um mergulho e tá saindo do rio. Sabe? Então, assim, esse é o desafio. Porque você fez ali e o Senhor lhe concedeu. Mas quando você foi pra segunda música, não era aqui. Um exemplo assim, bem pra deixar pra galera entender, tipo assim, eu cantando, glorificando a Deus e depois eu começo a cantar músicas pra mim, tá ligado? Tipo assim, eu vou vencer, eu vou fazer aquilo, tá ligado? Então não tem nada a ver Não tem, com isso. isso aí é um ponto que temos para falar sobre lista. A questão da parte mais espontânea, que no caso é sem a lista, nós nos permitimos, de certa forma, o agir de Deus. Mas também nós não sabemos por onde começar. Então é justamente o que eu penso. Eu imagino que devemos ter um começo. Devemos iniciar. Eu vejo isso muito em você, porque você muda, toda vez você muda. Né? Por quê? Porque o Senhor direciona você dessa forma, o Espírito Santo está ali direcionando você dessa forma, e aí você muda na hora. Né? Então, essa questão de ser espontâneo é aprofundada. É quando o Espírito Santo vai dizer, não, agora você está no rio, aí tem as veias do rio, né? Pronto, agora vamos por aqui. Aí você vai sentindo isso. Não, vamos navegar por esse lado aqui. Isso aqui a gente já resolveu, né? Vamos para cá. E vai fazendo. E aí, independe de tom, independe de toque, independe de instrumento, independe de qualquer coisa, porque você está sendo guiado, o leme está na mão do mestre, né? Então, assim, ali você está sendo guiado por ele. Tanto E aí, lá em Ezequiel, quando Ezequiel tá entrando no rio, ele não tá entrando sozinho, tá ligado? Ele tá sendo entrando guiado. com um guia, tá ligado? Ele sendo tá sendo guiado. e aí entra pelo ponto de que você não existe a possibilidade de você levar uma pessoa para um lugar que você nunca foi. Justo. Eu lembrei disso. Justo. Né? Você precisa realmente ter navegado por águas mais profundas para que Pra levar você alguém. realmente consiga levar alguém. Então não adianta você forçar pra igreja algo que você, num lugar que você nunca esteve, tá ligado? Se você nunca assim, viveu verdadeiramente aquilo que você tá cantando, viveu verdadeiramente aquilo que você tá tentando passar pra igreja, você não vai conseguir levar ela, porque você nunca esteve naquele lugar. Você nunca esteve naquele lugar. Aí a gente cai naquele erro. Se você nunca esteve naquele lugar, você não vai conseguir levá-lo
e mostrar onde está o rio. Na verdade, E você pode você- levar para um lugar Um mais... lugar muito perigoso e você deixa de ser um ministro naquele momento, você deixa de ministrar algo de Deus e você passa a animar uma torcida. Esse problema do oba-oba aí é complicado. Porque, assim, às vezes, na maioria das vezes, principalmente o pessoal que leva mais para a vida profissional, eu vejo isso porque a mídia mostra, né? O pessoal que leva mais para esse profissional, o cara tá pensando, eita, mas tá tudo afinado, tá tudo... Bicho, é uma bênção você tocar, aprenda a tocar. Eu sempre que tô falando sobre louvor, eu sempre digo, ó, se especialize no dom que o Senhor lhe deu. Porque vai chegar um momento que ele vai querer lhe usar e você vai estar com os olhos fechados, você não vai ver cifra, você não vai ver nada. E você, através do seu estudo, ele lhe deu condições de você fazer aquilo que ele quer. Então, assim, existe um equilíbrio. Não é só... O ensaio não é importante, o ensaio é extremamente importante, inclusive para a consagração. Eu vejo muito isso, eu já vi isso muitas vezes acontecer, tanto o Grupo Louvor como o JFC. A gente tá lá no ensaio e o Senhor derrama ali sobre nós a No bênção, ensaio. No né? ensaio. A gente chega no rio ali e a gente pronto. E o ensaio flui. Não tem nem lista mais no ensaio, a gente tá adorando a Deus. Né? Então, assim, já aconteceu, né, algumas vezes. E eu percebo que é justamente isso. É a questão da intenção que a gente chega naquele ambiente. Um ensaio é extremamente importante, tanto musicalmente como espiritualmente. E outra, você está perto de pessoas que você ama, perto de pessoas que ali é uma família, né? Sim. Então, quando você está junto dos irmãos, quando você está em comunhão, isso aumenta mais ainda a possibilidade de você encontrar o rio mais facilmente. Porque vocês estão ali olhando para o mesmo alvo, para o mesmo propósito, com a mesma intenção. Eu acho que é justamente isso. Glória a E Deus. puxando um gancho agora aqui, agora eu vou ser o mediador, Pedro. Mas, tipo, vocês acham que a técnica em si é importante na condução do louvor? Ela tem sua importância. Né? Cara, ela é muito importante. Eu vou falar assim, tecnicamente, em qualquer instrumento, como eu falei, cada instrumento tem a sua importância. Então, digamos que existe, isso a gente já fez muitas vezes, né? Ainda hoje fazemos, por exemplo, um cântico de guerra. Quando a gente fala sobre um cântico de guerra, e eu vou colocar mais do ponto de vista, a gente sabe que é um pouco mais agressiva, né? Um pouco, né? A gente percebe que a bateria É mais ela forte. é mais forte. E ela tem técnicas específicas. O som dos tambores, por exemplo, remete à guerra. Né? Se você prestar atenção em várias histórias na Bíblia, você percebe que o som alto, aquela perícia que as pessoas tinham naquele instrumento, fez com que guerras fossem travadas e fossem ganhas Você pelo vê poder. o chofar, né? Que é um instrumento. É, Cada toque dele é algo. é algo E o diferente. cara tem que saber qual é o toque. Ele não pode Ele não tocar pode no tocar tempo, aleatoriamente. Não, tem um momento certo. Né? Entendeu? Então, assim, existe o toque do piano, o toque do violão, a melodia que está sendo tocada. Cara, a melodia, às vezes, ajuda quem está cantando, Com certeza. sabe? Então, você, às vezes, faz um... O cara não tá com um tom na cabeça ali e tal, mas às vezes você faz umas duas notinhas da melodia e o cara já pegou. Então, assim, é extremamente importante, mas não pode sobressair o objetivo. Então, é como eu penso... Normalmente eu penso o seguinte, que realmente, se Deus nos deu esse dom, por que não a gente não cuidar dele? Né? A gente tem que cuidar, aperfeiçoá-lo. Agora, a intenção... Eu concordo plenamente. A técnica era extremamente importante, até porque nós temos que entregar algo com excelência ao Senhor. Com certeza. Mas é como eu sempre falo lá no JFC. Ela nunca será mais importante do que a unção. Nunca pode sobressair, cara. Nunca. É verdade. Jamais. Então, a gente tipo, já tem uns... Porque tem alguns anozinhos aí que a gente tá no JFC tocando junto. Eu tipo, sou o e mais novo, não sou o caçula. do grupo. Você é o mais novo entre aspas, porque desde 2018 você toca no congresso com a gente já. Já toquei. Então a gente tá junto assim, a gente vê o quanto nós evoluímos ao longo do tempo tecnicamente. Não somos banda, não somos perfeitos, a gente não toca com técnica alguma, ao meu ver. Mas a gente sabe de onde a gente saiu e onde a gente está hoje. Mas a gente sabe, e uma coisa que eu sempre falo, né? Se um dia a gente perder a unção, a gente perdeu a essência. E se a gente perder a essência, não tem por que a gente subir em púlpito nenhum para Não tocar e faz louvar o sentido, Senhor. não. Né? E já para a gente caminhar para o fim, né, do nosso estudo, tem uma dica que eu queria dar para todo mundo, e eu sei que os meninos compactou, né, minhas considerações finais desse estudo, e depois eu passo a palavra para vocês dois, é que esperem que alguém mostre o rio a vocês.
Mas, principalmente, quando vocês forem para algum lugar, vocês estejam dispostos a ministrarem algo ao Senhor. Não se importa com quem está na tua esquerda, na tua direita, na tua frente ou atrás de você, ou quem está lá na frente no louvor, mas entre naquele lugar disposto a ministrar algo para o Senhor e que esse algo seja a sua própria vida, nesse sacrifício vivo de louvor ao Senhor. Amém. Porque a partir do momento que a gente ministra ao Senhor, é impossível Deus não ministrar aos nossos corações também. Essas minhas considerações finais sobre louvor e adoração, e eu queria escutar vocês agora. Só queria deixar um ponto aqui, é que quando a gente tiver na adoração em comunidade, né, no louvor em comunidade, que é a adoração corporativa, que até ele fala nesse livro, é que a gente não dê enfoque no louvor em si, mas naquele que está agindo através daquele louvor, que é o Espírito Santo. Amém. Então muitas vezes a gente pode chegar em igrejas que não tenha aquele louvor com excelência, né, como o Pedro falou, às vezes é aquele louvor que é só a menina no playback e tal, mas se você tiver com seus olhos concentrados no Espírito Santo e não no louvor em si, pode ter certeza que aquele louvor vai lhe guiar no rio, velho. Vai lhe guiar no rio. Talvez aquela pessoa que esteja ministrando ali na frente nunca tenha ido ao rio do Senhor. Mas você tem um Espírito Santo que pode levar ao rio. Tá Se ligado? você se permitir. Se você se permitir, você vai chegar no rio. Ainda que aquela pessoa que está ministrando louvor ali na frente nunca foi, mas o Espírito Santo é o guia, tá ligado? Ele que vai guiar, ele que vai levar, tá ligado? O ministro do louvor é um facilitador aí, sabe? É um facilitador a dizer, ó, ei, o Espírito Santo tá aqui agindo, ó, olhos nele, não em mim, tá ligado? Olhos nele, tá ligado? Essa é a função. Por isso que eu falo assim, que o ministro do louvor, ele leva só até o rio, ele não leva pelo rio. O ministro do louvor, ele vai levar até o rio e dizer assim, ó, tá ali o guia, o Espírito Santo. Vai entrar ou não? Tá ligado? Então, mantenha os olhos fixos no Espírito, não no louvor em si. Que aí, com certeza, você vai conseguir chegar no rio do Senhor. Para terminar, eu já agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Poxa, você vai vir de novo, irmão. Né? Mas aí eu agradeço a próxima também. também. Mas assim, eu queria terminar com um breve testemunho, coisa simples. Uma certa vez eu fui tocar em Ouro Branco, numa Assembleia de Deus, nunca vou esquecer disso. E também já quero deixar uma dica já para as pessoas sobre isso. Né? E quando eu cheguei naquela Assembleia de Deus, existia um irmãozinho que estava tocando lá, era um senhor já, de idade, e ele tocava guitarra, que é o meu instrumento assim, que eu gosto de tocar guitarra. E só que eu percebi uma coisa nele, ele não tinha um dedo. Eu acho que já acontece para vocês. Ele não tinha esse dedo. E para completar o dedo dele, ele colocava um dedal, alguma coisa, para completar a altura do dedo, para que ele pudesse tocar. E eu lembro que eu fui com o David, né, que esteve lá no Congresso da Família, da Assembleia de Deus, filho do pastor Donizete. E quando eu fui tocar lá, assim, a dinâmica da Assembleia de Deus é um pouco diferente, né? O pessoal tem muitas oportunidades e tal. Só que aí eu fui tocar e a banda me acompanhou a tocar. E eu lembro que aquilo fez uma coisa na minha vida. Foi um momento em que eu me converti, que a gente sabe que é uma conversão diária ali, a gente sabe que tem a conversão genuína, mas que a gente vai crescendo, né, de degrau em degrau ali na presença do Senhor. E uma coisa que eu ainda estava me curando sobre aquilo, que era justamente o som de um instrumento que, por exemplo, está desafinado, uma pessoa tocar errado, alguma coisa assim, isso me doía bastante e eu cheguei a proferir palavras para pessoas. Depois eu precisei pedir perdão a elas, né, sobre isso. E naquele dia, aquele irmãozinho, ele no final, e aí eu senti isso, né, naquele dia, eu escutei isso, só que aí no mesmo tempo também eu escutei o Espírito Santo. Ele disse, olha, eu não criei você para isso. Eu não criei você para julgar as pessoas. Aquela pessoa ali, ela está adorando em espírito e em verdade. Com as suas limitações, com tudo que ele tem, ele entregou. Isso ficou na minha mente. Aí eu, assim, já não era mais a mesma pessoa. Glória a Deus. Só que no final, aquele irmão me procurou. E ele chegou para mim e disse, olha, eu vim aqui lhe pedir perdão, me pedir desculpa. Eu não entendi, não conhecia a pessoa. Eu disse, não, irmão, mas por quê? Ele disse, não, porque eu estava tocando errado e meu instrumento não é tão bom e eu tenho esse problema na mão e tal. E aí me constrangeu mais ainda. Porque, muito provavelmente, aquele irmão viu a minha reação nos primeiros toques ali, ele percebeu. E perceba como nós influenciamos pessoas. As pessoas olham pra gente e falam, esse cara tá me julgando, esse cara tá vendo que eu tô tocando errado. E ali o Senhor me constrangeu. E ali eu fui muito sincero a ele e disse, ó, irmão,
O Senhor entregou, foi genuíno, foi sincero. A sua intenção foi adorar a Deus, foi. Então, meu irmão. E aí eu abro essa dica para vocês que estão iniciando, que não tocam nada ou que não cantam nada. Assim, quando eu falo de não cantam nada é porque não estudaram música ou fizeram alguma coisa do tipo. É que busquem sempre a Deus e fazer a vontade dele. Independente do que as pessoas falem, independente das expressões que sejam colocadas ali no momento. Adorem a Deus em espírito e em verdade. Amém. Né? A gente sabe que é isso que o Senhor busca. No nosso coração e entregar realmente aquilo que Ele é Deus, cara. Não tem palavras para expressar. Às vezes a nossa entrega é muito mais profundo do que a gente imagina. Né? E esse exemplo que eu tive de conversão, eu trago aqui para que outras pessoas como eu possam também entender que não somos nada, somos falhos e que independente de você tocar um instrumento bem ou mal, quando eu falo, você está aprendendo, às vezes você diz, eita, será que o Senhor está recebendo? Não. O Senhor, certamente, se você fizer de coração, se você Para ele, para ele, certamente ele irá receber. Então, esqueça, né? Esqueça todas essas retaliações, esses rótulos que as pessoas colocam e viva o mais profundo do que o Senhor quer para sua vida. amém.